Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma disciplina de eletricidade básica. É uma disciplina tranquila, dá para a gente trabalhar bem de boa, mas não podemos deixar passar o ponto, porque a eletricidade, nós sabemos, exige uma matemática um pouco mais complexa. Então, é necessário que vocês prestem atenção, vejam as aulas, resolvam os exercícios, porque a disciplina ela é uma disciplina que vocês vão usar para a vida de vocês, independente da área, se é elétrica, automotiva, se é mecânica. Hoje em dia ninguém vive sem eletricidade, tanto que a própria ONU já quer considerar a eletricidade como um elemento crucial para as nossas vidas, apesar de ser um ente tecnológico. Nós podemos viver sem eletricidade, vivemos quantos mil anos sem eletricidade, mas hoje em dia vocês se imaginam vivendo sem eletricidade, sem motor elétrico, fazendo muitos produtos como nós trabalhamos, sem computador, sem celular, nós não teríamos nem a aula hoje se não fosse a eletricidade. Então ela se tornou crucial em nossas vidas, mesmo sendo um fenômeno que foi dominado há pouco tempo pela humanidade. Tá bom, gente? Vamos dar uma passeadinha aqui entre o que é esse fenômeno, o que é a eletricidade, mas antes vamos dar uma olhadinha na matéria, beleza? Então, o que a gente vai olhar nessa matéria? O que é o nosso conteúdo programático, nosso plano de ensino? Primeiro, o que nós vamos ver na aula de hoje? Eletricidade. Oh, óbvio, né? Mas nós vamos ver, entender o que quer dizer eletricidade, o que é esse fenômeno eletricidade. Tá bom, gente? É o básico, de onde veio, os princípios atômicos ali. Isso a gente não vai entrar muito a fundo, então não se preocupe que não vamos entrar naquela física pesada. Grandezas elétricas, tensão elétrica, capacitância, indutância, resistência elétrica, corrente, é, o percentual de condutividade, essas coisas ali que nós vamos dar uma utilizada na prática e vamos ter que conhecer como veio cada uma dessas grandezas. Não simplesmente calcular. Calcular é fácil. Ah, meu Deus, é louco, é difícil. Não, vocês vão ver que é fácil. Tem que saber fazer, tá bom? Mas a gente tem que entender de onde veio. Só calcular, eu concordo com vocês. Se for só para fazer a parte matemática, é um pouco. Ah, vocês estão calculando por calcular. Quando a gente entende de onde veio, isso torna mais fácil. Então, nós vamos dar uma olhada na origem desse fenômeno. Por que existe uma tensão elétrica? O que é uma corrente elétrica? O que é uma resistência elétrica? Um pouquinho disso a gente já vai ver hoje. Então, é bom a gente já ter essa noção da origem. Sabendo a origem, opa, entrou na minha cabeça, mais fácil. Agora eu vou saber calcular. Quando a gente não sabe de onde veio, complica. Por isso que eu implico muito com o pessoal da engenharia, o pessoal da técnica. É bom estudar um pouco a história. Ah, mas história, eu vou estudar lá, Revolução Francesa. Não. Mas busque conhecer a história das invenções. Busquem saber de onde veio o motor elétrico. De onde veio, vocês, do rolamento. De onde surgiu o rolamento. Por que existe um rolamento. Não fiquem só naquela coisa, ah, eu tenho um rolamento aqui, serve para isso. Mas de onde veio? Por que foi criado? Existem alternativas? Existiram? Isso sempre às vezes vai dar uma noção melhor. Então dá uma olhadinha, é interessante. Lei de Ohm, né, que nós vamos aplicar ela na prática. Então, os circuitos com a lei de Ohm. Magnetismo, os ímãs ali, é legalzinho mexer com os ímãs, é facinho, é só grudar, desgrudar. É, não é tão facinho assim. Vai exigir um pouquinho de pensamento. Instrumentos de medição, principalmente o nosso multímetro, que é o mais utilizado, nós vamos ver como que mexe no multímetro. Circuito série paralelo, aí vai doer um pouquinho a matemática, gente. Circuito série paralelo tem que prestar muita atenção. Se vocês não prestarem atenção, vai passar. E eletrodinâmica. Eletrodinâmica é uma continuidade do circuito série paralelo, que nós vamos ver a corrente e a tensão como são aplicadas nestes circuitos, tá bom, gente? Não é muito difícil, o conteúdo é tranquilo. Vocês não vão entrar tão aprofundados que nem na área elétrica específica, na eletrotécnica, engenharia, mas vão ter uma noção e tem que prestar muito atenção. Beleza, gente? Vamos agora para o que vai pesar, avaliações. Nós teremos duas provas, provas 1 e 2, cada uma valendo 50 pontos, todas com suas devidas recuperações. Vocês vão ter orientações, não se preocupem, tá bom, gente? Vocês vão ter todas as facilitações. Prova 2. Então, meus conteúdos, então nós vamos pegar esse conteúdo aqui e dividir em duas partes. A primeira prova vai abranger até aqui o magnetismo e a segunda, instrumentos de medição, circuito de série paralelo e eletrodinâmica. Beleza?
Então, a parte prática, pô, mas professor, a gente tá com um probleminha, não estamos conseguindo na escola, como é que a gente vai fazer a prática? Calma, calma. A parte prática serão experimentos que vocês vão fazer com materiais da casa de vocês. Ah, professor, mas eu não tenho um multímetro aqui em casa. Não, não se preocupe com o multímetro. Talvez vocês possam até emprestar, ver na escola, se precisar, mas não vai chegar tanto. Os experimentos dessa disciplina são focados em compreender o fenômeno. São experimentos mais de brincadeira, assim, que a gente vai entender de onde vêm as cargas elétricas, entre outros, tá bom, gente? Então é um fenômeno um pouco mais tranquilo, os experimentos são mais práticos, e são coisas que vocês vão fazer com canudinho, com barbante, com copo de vidro. Então não se preocupe, não vai ter nada complexo na parte elétrica. Vocês não vão precisar de uma instrumentação complexa como um osciloscópio, como um multímetro, um termômetro, nada complexo. É coisas que vocês tenham certeza que se vocês não têm em casa, vocês conseguem gratuitamente em algum lugar. Canudinho e barbante vocês conseguem num botiquim, conseguem numa roupa velha. Então nem esquentem quanto a isso, gente. Se preocupem em realizar. Ah, os materiais vocês vão ter que só no máximo correr um pouquinho atrás para achar. Tá bom, gente? O EAD. Lembra aquelas questões do EAD? A sala de aula EAD que vocês têm no Unimestre? É aí que vocês vão ter que fazer o exercício. Valem 30 pontos. Não deixem para a última hora que vocês vão ter agora, do começando dessa semana. Vocês vão ter mais 2 semanas ali para frente para fazer. Então, o conteúdo EAD é muito importante que vocês desenvolvam. É pesadinho e vai complicar. Desafios. Esses desafios não são os desafios que estão lá no conteúdo EAD, tá, gente? Esses desafios são desafios que eu vou passar para vocês em algum momento das aulas. É uma forma que nós estamos encontrando que vocês prestem atenção e vejam todas as aulas. Ô professor, mas eu não vi, eu vi toda a aula, não achei o desafio. Nem toda aula vai ter. Mas nas aulas que tiverem, vocês vão ter que, beleza, vai lá e vai colocar no grupo. Vou ter que fazer tal desafio. Tirar uma foto de alguma coisa. Então esses desafios vão contar 20 pontos. Esses desafios podem ser muita coisa. Depende da criatividade do professor. Tá bom, gente? Importante que vocês vejam a aula do começo ao fim. Não fiquem pulando, que o desafio vai ter em algum momentinho da aula e eu vou parar a aula para passar para vocês o desafio. Tá bom, minha gente? Vamos agora começar ao primeiro conteúdo, a aula de hoje. Nós vamos lá dentro do átomo para ver como que funciona a eletricidade. Tá bom? Então nós estamos aqui nos modelos atômicos. O átomo, ele é uma palavra de origem grega que quer dizer indivisível. Os gregos já acreditavam que existia uma partícula que depois que você ia quebrando, por exemplo, você pega um celular aqui. Eu vou quebrar o celular em tantas vezes, milhares de vezes, que vai chegar um ponto que ele vai ser indivisível. A partir do momento que ele for indivisível, ele é o átomo. Ele não vai conseguir dividir mais. Chegamos no átomo, aí é o indivisível. E o modelo de John Dalton, né? Porque por muito tempo esse modelo grego foi esquecido, houveram outras teorias. Tem gente que fala que foi a igreja que não deixou, não é bem assim a história, por isso que eu digo estuda história, senão a gente acaba criando alguma discriminação que não é necessária. Mas a igreja em nenhum momento proibiu esse modelo atômico, pelo contrário, ela que estudou futuramente, tanto que John Dalton, muitos cientistas eram ligados à igreja. Mas o que é importante a gente saber? Dalton ele trouxe de volta esse modelo, porque até então eles acreditavam nos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Que quem trouxe esse modelo foram os alquimistas, não tem nada a ver com a igreja. Mas o que acontece? John Dalton diz: não, tem um pedacinho pequenininho lá, uma bolinha de bilhar microscópica, muito microscópica, muito pequena. E esse modelo vigorou. Foi o modelo grego ali, uma bolinha pequena. Porém, com o tempo veio Thomas Thomson. Thomas Thomson já veio com o modelo que essa bolinha tinha carga positiva e negativa. Opa, já houve uma mudança, só que não tinha o neutro. Daí veio o modelo de Rutherford. Além da positiva, negativa, já vinha com o neutro. Só que ainda era uma bolinha. Então até Rutherford ainda acreditava que o átomo era uma bolinha. Como se fosse uma bola de bilhar. Imagina uma bola de bilhar, só que com carga. Daí veio Niels Bohr. Bohr já veio aquele modelo que é o modelo planetário que nós conhecemos, que até começou a aula aqui, ó. Esse modelo aqui é o modelo de Bohr, que ainda já não é mais o aceito. E ele está aqui, ó o modelo de Bohr ali. Esse modelo já tem os prótons e os nêutrons no meio e os elétrons em volta. Então esse é o modelo até o mais aceito, visual.
E aqui nós temos ao lado o modelo de Schrödinger. É só nome alemão, né? É complicado para mim, mas vocês também devem sofrer um pouquinho com esses nomes. Que é o modelo da nuvem elétrica, que é um modelo mais parecido ali com o de Bohr, só que é um pouco mais caótico. Então existem alguns debates ainda sobre esses dois últimos modelos, mas é mais princípio que o de Schrödinger esteja mais correto, mais próximo, que seriam elétrons mais, de uma forma mais caótica. Tá bom? Vamos ver agora como é o átomo por dentro, a estrutura do átomo. Do modelo mais aceito entre o Bohr ali e o Schrödinger, beleza? Então, o átomo tem o núcleo, que é composto por nêutrons e prótons. O próton, ele é positivo. Podem ver ali as setinhas positivas. E o nêutron, ele é negativo. O nêutron é neutro, meu Deus. E o elétron é negativo. Em volta do núcleo existe a eletrosfera, que é como se fosse uma nuvem de vários elétrons, nas últimas camadas ali, várias camadas de elétrons, que tem uma carga oposta. Então o átomo, ele tem a mesma quantidade de prótons, ele tem de elétrons, e eles fazem uma neutralidade. E o nêutron, ele é uma partícula que eles descobriram através de cálculos matemáticos, ele não foi visualizado, primeiro eles calcularam, e descobriram a existência do nêutron através da matemática porque ele gera estabilidade. O nêutron é uma substância, como digo, neutra, mas ela serve para fixar com que os prótons fiquem ali juntos no núcleo, para que os prótons não fiquem, não vão lá atrás dos elétrons, não formem, porque é aquela lei da atração e repulsão que nós já vamos ver. Então o nêutron ele garantiu essa estabilidade dentro do núcleo. Então, por isso que ele surgiu. Ele surgiu de uma forma teórica, matemática, e hoje ele é muito aceito. Esse é o grande problema que nós temos na nossa ciência, na física, na elétrica, que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver um elétron. Nós temos que calcular e deduzir muitas vezes. Usar muito a imaginação para conseguir. Por isso que eu trago muita imagem, porque se não fosse essa imagem, vocês não iam entender nada do que eu estou falando. Então imagine uma bolinha no meio e uma nuvem em volta, um sistema. Ou imagine o Sol com os planetas em volta, o modelo planetário, como a gente fala. Esse é o modelo mais aceito, tá bom? É um modelo razoavelmente visível, compreensível. Ah, mas tem mais componentes? Ah, mas eu vi que lá eles estão fazendo colisor de hadrons. Colisor de hadrons já entra dentro do elétron, dentro do nêutron, porque o que eles descobriram? Que o átomo pode ser quebrado. Além de ser quebrado em três partes, ou seja, ele não é indivisível, ele tem as três partes ali, ainda pode ser quebrado, os nêutrons podem ser quebrados em neutrinos, que pode ser quebrado em outras substâncias, que pode ser quebrado em outras partículas, o próton também pode ser quebrado, e existe abaixo do que a gente conhece como átomo isso, existe uma partícula bem menor, que eles acreditam que pode ser o verdadeiro átomo, que seria a substância elementar que faria parte de tudo, que faria parte dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, que seria uma energia que compõe toda a matéria. Mas isso é física quântica, é muito além do que nós precisamos saber no momento. Ah, mas eu quero estudar isso, professor. Beleza. Estuda na faculdade de física. Estuda nos livros de física. Mas nosso objetivo aqui é eletricidade. Nosso objetivo é ligar a lâmpada, o computador, é mexer com o transformador, com o motor. Então nós não vamos entrar a fundo nisso. Beleza, pessoal? Vamos agora ver as eletrosferas. Pessoal de química, lembro das camadas K, L, M, N, O, P, Q. Isso daqui eu lembro meio de cor até por causa de vestibular, concurso público. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então a eletrosfera são as camadas de elétrons que nós temos. E o que nos interessa aqui é essa aqui, ó, camada Q. Por quê? Eu não sou bom em química, tá? Se eu falar alguma besteira e alguém for bom em química, pode me corrigir. Não tem problema nenhum. Também estou aqui para aprender. Mas a última camada, pelo que eu lembro em química, os elétrons eles sempre querem ficar 8 nessa última camada, os átomos. E nem todos têm. Alguns têm alguns, às vezes, sobrando e alguns têm faltando. Então, na última camada, eles vão trabalhar para ficar sempre 8 e vão fazer daí as ligações químicas. Tá bem? Então é isso que acontece no meio químico, tem os níveis de ligação, as ligações fortes, as ligações mais fracas, que vão garantir esse fluxo.
E para nós, isso é interessante saber essa última camada, porque ali vamos ter os chamados elétrons livres. Os elétrons livres são quando nós temos muitos átomos com elétrons livres na última camada, ou seja, está sobrando elétron. E isso é importante saber. Quando a gente fala em negativo e positivo da bateria, eu sempre imaginei que saía alguma coisa do positivo. Eu não sei vocês, mas eu imaginava assim. Ah, não, do positivo está saindo alguma coisa. Hoje, depois do estudo, eu sei que sai do negativo. Os elétrons, eles são do negativo e eles vão em direção ao positivo. Porque no positivo existe um vazio, uma espécie de um buraco negro deixado pelos prótons. Porque existem compostos ácidos básicos que são feitas as reações químicas. E nesses compostos, eles fazem as reações que vão deixar o elétron livre no lado negativo, e no lado fica o próton lá procurando elétrons. Então ele vai sugar, como se o próton vai ficar vazio e vai sugar. Estão entendendo? Qualquer coisa, eu digo, essa matéria é muita viagem, tá? Vocês têm que imaginar bastante, mesmo com a imagem vocês vão ter que imaginar, tá bom? Então vamos aqui dar uma olhada nas leis da atração e a repulsão. Olhem ali, ó, em cima, o P e o E. O próton e o elétron, eles se atraem. O próton com próton se repele. O elétron com o elétron se repele. O nêutron com o nêutron, estão nem aí um pro outro, é brother. Tá? Ô, brother, ô. Vão ficar na mesma. Agora, os elétrons não se dão com os companheiros, com os coleguinhas, e os prótons não se dão. O que eles vão fazer? Eles vão buscar, os prótons vão buscar os elétrons. Ah, mas o elétron vai sair do núcleo? Não. Essa é a questão. Os átomos, quando eles perdem elétrons, vejam bem, quando os átomos perdem elétrons, como é que ele perde elétron? Seja pela eletrodinâmica ou pela eletrostática. Já fizeram aquele experimento que vocês vão fazer de pegar uma caneta aqui atrás e ligar um papelzinho? Levantar um papelzinho? Então, quando você faz esse experimento de levantar um papelzinho, ou quando você está dando choque, acontece o seguinte: você está tendo um atrito e você está perdendo os elétrons. Chega um momento que você vai precisar repor. Os átomos ali estão loucos. Oh, cadê meus elétrons? Cadê meu parceiro? Tem que achar um elétron. E ele vai grudar no papel, porque o papel tem uma carga elétrica diferente. Uma observação. Carro de Fórmula 1. Pô, professor? Carro de Fórmula 1, o que tem a ver? Pessoal da automotiva, presta atenção. Pessoal da mecânica, presta atenção. Antigamente aconteciam muitos casos em que os carros de Fórmula 1 pegavam fogo, explodiam, na hora que ia abastecer. Mas que desgraça, tá pegando fogo por quê? O que aconteceu? Acontece que o atrito do ar com o carro de Fórmula 1 vai tirando os elétrons do metal. E a hora que você ligava o combustível, o cano do combustível, no carro, dava uma faísca, porque o carro estava sugando os elétrons do cano. E essa fagulha, pum, explodia. Quem nunca levou choque de um carro? Ah, saiu do carro, colocou a mão em cima, levou um choque. Porque o carro ele perdeu elétrons durante o movimento, então ele quer recuperar. Ele vai pegar de onde ele vai conseguir, de você. Claro, às vezes tem outros problemas, às vezes é fuga de corrente na bateria, isso a gente vai ver mais pra frente. Mas acontece. O atrito é uma das formas de você perder elétrons do meio. Então, isso dentro da eletrostática, que é uma área que nós não vamos ver a fundo, eu estou passando um pouco por cima para vocês. O pessoal da elétrica está vendo bem a fundo essa questão, tanto matemática quanto fisicamente. Então, acontece muito em carros, veículos automotivos. E alguns carros mais modernos, eles já vêm na lataria, a lataria já vem aterrada no negativo da bateria, para garantir que não haja esse choque. Ou seja, se teve essa perda, já vai estar ali, ou seja, a bateria já vai estar fornecendo esses elétrons que ele está perdendo. Então é uma tecnologia interessante. Jatos também acontece a mesma coisa, já aconteceu de jatos explodirem no ar por causa dessa perda de elétrons, porque é o atrito, está ali e está perdendo, ele está tirando os elétrons e vai ficando bem louco. Os prótons estão lá dentro do átomo, cadê meus elétrons? Eu quero elétrons, preciso. E ele vai gerando uma força elétrica. Essa perda de elétrons gera uma força elétrica. Quando se tem elétrons sobrando ou quando se tem faltando, você tem uma força elétrica. Porque eles precisam estar juntos, é um casal. O positivo e o negativo, eles precisam se unir.
E a força, quanto mais distante eles estão, maior vão ter que fazer força para se juntar. É uma questão da física que nós temos que estudar. Agora, voltando aqui. Quando os elétrons estão livres, existem muitos elétrons sobrando, e existem os prótons do outro lado, nós temos o que nós chamamos de nuvem de elétrons. Agora, a imaginação. Imaginem um enxame de abelhas. O enxame de abelhas indo em direção ao mel. Viajando demais? Não. O enxame de abelhas procurando mel. Quem é o enxame de abelhas? O enxame de abelhas são os elétrons. E o mel são os prótons. Então, quando nós temos aquele enxame indo em direção ao mel, agora vamos imaginar que os elétrons são as abelhas e o mel são os prótons. E quem que é o próton? É o lado positivo da bateria. E os elétrons, a abelha, estão saindo da colmeia. O que é a colmeia? É o lado negativo. E elas andam por onde? Pelo meio condutor. Olhem agora nessa animação. Estão vendo essas bolinhas? As azuis? Verdes? Não sei porque cor não é meu forte, eu tenho um probleminha ali. Estão vendo essas bolinhas em movimento? Essas são as nossas abelhinhas, ou melhor, são nossos elétrons. E essa parte mais cinza é o meio condutor. Beleza? Elas estão andando pelo meio condutor. Então as abelhas estão vindo de lá, estão vindo lá da colmeia dela, indo em direção ao mel. Estão indo buscar aquele mel. Está indo todo aquele enxame buscar aquele mel lá no lado positivo. E no meio do caminho existem esses obstáculos. O que são esses obstáculos? Essas bolinhas cinzas que nós temos aqui. Esses obstáculos são a resistência que cada material oferece. Todo material que nós conhecemos possui uma resistência elétrica, que é uma propriedade física dos materiais. Todo material ou é mais suscetível a passar eletricidade ou é menor, mas todos podem passar eletricidade. Conforme a intensidade da energia elétrica que passar, o material vai acabar cedendo. Uma hora vai passar. Borracha não passa, eu quero ver passar borracha. Passa. Coloca uma corrente alta que passa. Mas o plástico, a cerâmica não passa. Passa. Tudo passa eletricidade, conforme a intensidade da eletricidade que nós aplicamos, tá bom? Então, gente, imagine agora, nós estamos entrando no princípio do condutor. O condutor é onde passa a eletricidade. E essas bolinhas cinzas são a resistência elétrica. Então, nós já temos aqui dois elementos que nós já estamos adiantando um pouco da próxima aula. Então, nós estamos vendo os elementos que incluem a eletricidade. Professor, mas eu não estou entendendo. O que tem a ver a abelha? Vamos revisar. A abelha são os elétrons. Eles estão saindo da colmeia, que é o lado negativo da bateria, e estão indo para o mel, o lado positivo. E nesse meio do caminho existem as resistências, que pode ser a resistência do condutor. Essa resistência gera alguns efeitos, como sobreaquecimento, conhecido como efeito Joule, que é utilizado onde? Nos chuveiros elétricos, nas lâmpadas elétricas. Então essa resistência o ser humano aprendeu a controlar e aproveitar a nosso favor, gerando luz, gerando calor, entre outros fenômenos. Então, basicamente, nós aproveitamos o caminho que a eletricidade faz para chegar entre o negativo e o positivo. Isso é a eletricidade, é esse caminho, esse fluxo que ela vai fazer. É o caminho que as abelhas estão percorrendo. Gente, muita viagem? Muito complexo? É. Eletricidade é viagem o tempo inteiro. Vocês têm que ter uma imaginação muito boa para desenvolver o conteúdo. Gente, estão compreendendo? Dúvidas? Estou à disposição. Podem me perguntar a hora que quiser, mas perguntas coerentes. Agora uma observação aqui, uma curiosidade, a título de curiosidade, só para a gente finalizar a aula. E se um elemento não tiver essas bolinhas? Existem esses elementos que não tem essas bolinhas cinza, que está passando somente a bolinha azul? Tem como? Tem. Nós chamamos ele de supercondutor. Professor, mas o que tem a ver esse cubinho ali flutuando? Então vem aqui agora uma curiosidade para vocês. O supercondutor, vocês podem ver ali que tem até uma fumaça saindo aqui de cima. Essa fumaça, na verdade, é nitrogênio líquido, que ele garante que fique uma temperatura muito baixa. Mas para que eu vou trabalhar com uma temperatura baixa? Pelo seguinte motivo.
Nós não temos ainda em conhecimento, a nossa ciência, a nossa física, química, seja a área que for, não descobriram ainda um supercondutor em temperatura ambiente. Então nós ainda temos que utilizar nitrogênio líquido, entre outros elementos, para resfriar. Porque existem alguns materiais supercondutores cerâmicos, ironicamente, o material cerâmico que ele é bastante resistível em baixas temperaturas, eles se tornam supercondutores. A maioria deles cerâmicos, entre outros, eles acabam aquela bolinha cinza que tem ali, ele acaba praticamente eliminando e anulando. Isso torna um supercondutor. A eletricidade não tem nenhuma resistência. Nós não temos perdas de energia. Não temos sobreaquecimento, nem nada. Isso é muito bom. Um dia que nós, até aliás, a Espanha já tem linhas de transmissão experimentais com esse modelo de supercondutividade. Não tem nenhuma perda de energia. Então, nós temos que trabalhar com alguns fenômenos. E vocês já devem ter visto alguns trens super rápidos. Esses trens já fazem uso da supercondutividade. De que forma? A gente coloca ali uma diferença magnética, tem o resfriador, e como ele flutua, que é uma curiosidade, você tem um ímã ali que está flutuando, esse quadradinho ali é um ímã, e ele desliza sobre o trilho, ele não encosta no trilho, não tem atrito. Então o trem de alta velocidade, ou chamado trem-bala, eles voam sobre os trilhos. Então é uma tecnologia fazendo uso dos supercondutores. Alguém aqui já viu aquele filme Avatar? Oh, filme Avatar, o que tem a ver essa desgraça? Bom, viajando de novo. No filme Avatar, a busca ali daquele mineral era que ele era um supercondutor em temperatura ambiente. Aquele planeta era muito rico nesse supercondutor em temperatura ambiente. Tanto que nós vemos no filme montanhas enormes flutuando, assim, ah, nossa, que viagem, não sei o quê. Na verdade, tudo tem uma explicação física, porque se aquele material for um supercondutor em temperatura ambiente, acontece que existe a possibilidade de nós conseguirmos extrair e vai fluir, vai flutuar mesmo. Devido a um campo magnético do próprio planeta, ele pode flutuar, aquelas montanhas flutuar. Então é viagem. E a história do filme é que o ser humano descobriu aquele material, ficou impressionado e começou a minerar e trazer para o planeta Terra. Essa é uma situação fictícia, mas para a humanidade um dia vai quebrar um baita galho se nós conseguirmos ali um supercondutor em temperatura ambiente. O mais próximo hoje que nós temos é o ouro e a prata, que são consideravelmente caros. O planeta Terra tem muito ouro, só que a maioria é concentrado no núcleo do planeta, então é muito difícil obter. Temos um pouco de ouro que caiu com os meteoritos e a prata também. E sem contar o fator, hoje o material mais usado seriam o cobre e o alumínio para usar de condutor. Mas imagine se eles começassem a fazer linhas elétricas de ouro. Se assim já roubam o cobre, imagine o dia que for de ouro. Né? Temos que considerar esse fator humano aí que é bastante preocupante. Pessoal, essa primeira aula, o encontro foi bem tranquilo, bem resumido. O que eu quero que vocês vão pensando daqui para frente? Nós vamos ter algumas aulas ali, vamos ter alguns experimentos a serem realizados. Experimentos caseiros, nada de complexidade. Eu quero que vocês prestem atenção no passo a passo. Entendam primeiro o fenômeno para depois querer ir a fundo na matemática. Nós vamos ter matemática? Vamos. Vocês já tiveram matemática básica, agora vocês já podem ter essa disciplina. O que vocês não podem é deixar de estudar. Ah, professor, não entendi tal parte. Me avisem, vamos conversando e vamos corrigindo. Na próxima aula eu posso fazer uma parte ali para melhorar. Sem estresse. Importante é que vocês compreendam o fenômeno. Tá bom, minha gente? Tenham aí uma boa semana, muitos estudos, muita força de vontade, porque somente assim nós vamos atingir nossos objetivos. Beleza, pessoal? Valeu!